Já terminamos de estilizar o header do nosso aplicativo, então agora a gente precisa finalizar o nosso arquivo CSS brincando com a nossa tag container. Aqui a gente tem as imagens, então a gente quer que elas fiquem assim, da largura do iPhone. A gente vai também estilizar o título e a descrição de cada imagem dessa, e tudo isso a gente vai fazer com elementos que estão dentro da nossa tag container. A próxima tag que a gente precisa estilizar é essa aqui, class container, porque afinal de contas, no nosso header, a gente já mexeu, ele já está bonitinho, já está funcionando da forma como a gente gostaria. Então agora, vamos pegar esse class container, voltar ao nosso arquivo CSS, classe container, abre e fecha chaves, e vamos brincar com ele. Eu quero que o background dele, ou seja, o fundo, não seja branco chapado, seja um cinza bem clarinho. Então eu vou definir a mesma cor que eu defini para a margem, lá do nosso header. Fora isso, eu quero que a largura dele seja absolutamente toda a largura do dispositivo. Se vocês lembrarem do viewport na HTML, a gente fala isso. E aqui a gente está também dizendo que a nossa largura, a largura do container, vai ser 100% da tela que a gente está trabalhando. E quero que tenha um respiro também, de cerca de 10 pixels. E a margem dela vai ser 0, para evitar que a gente tenha bugs lá para frente. Então, atualizando, pronto. Temos um cinza clarinho, para fazer contraste aqui com um branco. E isso está em 100%. Claro que as imagens, por elas estarem estouradas, elas estarem muito grandes, elas estão vazando completamente para fora do container, normal, a gente vai arrumar isso já já. Terminamos de trabalhar com container, vamos trabalhar com os elementos dessa UL, que são esses LIs aqui, e elas têm uma classe board e uma classe box. Essa classe board eu vou usar mais para gerenciar esses itens lá no JavaScript e vou usar para estilizar essa classe box. Então vamos lá, definir os estilos para divBox. Inicialmente eu quero que ela tenha 295 pixels, que é uma largura quase cheia do iPhone, levando em consideração as margens e o respiro. Eu quero que a margem desse box seja de 0 para cima, 0 para a direita, 15 pixels para baixo e 0 para a esquerda, ou seja, eu estou zerando todas as margens, exceto o margin bottom, que é a margem de baixo, que eu estou setando para 15 pixels. Eu quero que tenha um border radius. O que é border radius? É aquelas bordas arredondadas que a gente vê muito na internet. Repara que aqui, ó, a gente tem um quadrado e a gente tem uma quina muito forte nessa imagem. Eu quero que essa imagem, tanto essa imagem quanto esse box, aqui no final do box, que ele é branco, ele seja arredondado. Então aqui eu estou arredondando esse fundinho branco. E aqui eu tenho que definir a quantidade de pixels que vai ser a nossa curva, vamos dizer assim. Border radius aqui vai ser de 4 pixels. O nosso background vai ser branco, para fazer contraste com aquele cinza claro que a gente usou no container. E a gente vai ter um box shadow, que como o próprio nome diz, é a sombra do box, é a sombra da caixa. E eu quero que ela tenha 0 de distância, 1 pixel de tamanho, 1 pixel de difusão e tem uma cor que é um cinza mediano, vamos dizer assim, que são esses 3 Cs. Então, estamos aqui, vamos atualizar o nosso aplicativo. Tá lá. Temos aqui embaixo a borda arredondada, temos o nosso shadow, a nossa sombra, e temos ele branco. A imagem ela não foi alterada ainda, porque ela vai ter que ser alterada à parte, temos que diminuir o tamanho dela e também temos que fazer o border radius para ela, mas a gente já vai chegar lá. Então, terminamos de brincar com o box.
Qual o próximo elemento que a gente tem que brincar? É o nosso amigo pin, que a gente vai mexer um pouquinho nele. O nosso pin, só para constar, não sei se eu falei, o nosso pin é a imagem. O pin em si é a imagem que o usuário definiu que ele quer guardar no aplicativo. Então aqui, no caso, os balões, ele tem essa classe pin e eu vou trabalhar com essa imagem agora. Essa é a hora de fazer a imagem parar de vazar para as laterais e também ganhar as bordas arredondadas. Então, nosso pin vai ter o border top left radius, ou seja, é a borda de cima à esquerda. É o raio da borda superior esquerda. Vai ser igual à borda do box, que é de 4 pixels. E eu também quero que a borda superior direita tenha a mesma quantidade de pixels. Então, se eu vier aqui e atualizar, pronto, aqui em cima eu também tenho o chanfro, o radio que a gente precisava, e aqui em volta do box. Finalizamos a tag pin e agora vamos brincar com a tag, vamos ver qual é, dados. Temos aqui uma div class dados, onde vai o título e a descrição. Então eu quero que essa div dados ela tenha um padding, porque está muito encostado o texto das bordas. Esse padding vai ser de 10 pixels para todos os lados, então posso declarar só uma vez assim. E eu quero que o tamanho dela seja o tamanho da fonte seja de 12 pixels. Então vamos voltar lá, atualizar esse arquivo e pronto. Ganhamos espaçamento, ganhamos respiro e a fonte está com o tamanho que a gente queria. Fora esse dados, no caso, dentro do dados, a gente tem dois P's, um título e um de descrição. Então agora a gente vai brincar com o título. Esse título, eu quero que ele tenha um espaçamento em cima de 10 pixels, para ele ficar um pouquinho mais distante da imagem, que ele estava um pouco colado. Eu quero que ele tenha uma corzinha diferenciada. No caso, a cor dele vai ser um cinza bem escuro, hexadecimal 999999. Eu quero que ele seja mais gordinho, ou seja, um bold. Então o font weight dele vai ser 600. E quero que ele não tenha margem para baixo, então a margem vai ser 0. Vamos atualizar ali para ver o que aconteceu. Tá lá, ficou com bold, ficou cinzinha e ficou um pouco mais espaçado de cima para dar um respiro melhor ali para o nosso board. Fora o título, a gente tem descrição. A descrição eu acho que está ok, não precisa mudar. É isso mesmo. E agora, finalmente, a gente vai pegar a nossa imagem, ou seja, box e img, e vai fazer ela parar de ficar vazando para as laterais, como ela está aqui estragando o nosso aplicativo inteiro. Então a gente vai dizer que a largura dela é de 100%. Vamos testar para ver como é que ficou e vá lá. Temos a largura certa da nossa imagem. Agora está respeitando exatamente a forma como a gente gostaria. A gente já consegue ver o gatinho, já consegue ver a moça, já consegue ver aqui a imagem do celular, do pessoal batendo foto. E tá bem mais bonitinho, agora sim tá com a cara profissional, a cara que a gente gostaria que ela tivesse desde o princípio. Aqui embaixo a gente tem o nosso rodapé, que é esse mais pin, que já está relativamente bem estilizado pelo próprio jQuery Mobile, mas eu quero fazer mais duas pequenas alterações nele. Então vamos lá falar com o footer A, que afinal de contas aqui ele é um link. Eu quero que a fonte seja bem maior, no caso vamos dizer que seja o dobro, 24 pixels. E eu quero que ele seja mais largo, então eu vou definir que a largura dele é de 80 pixels. Vamos testar. Pronto, o botão ficou um pouco maior, ficou com a fonte maior, mais agradável de clicar. Então a gente tem o nosso PinGeek,
já com uma aparência bem mais profissional, funcionando bonitinho. O rodapé também de uma forma mais agradável. E a gente vai poder rodar ele no iOS de uma forma bem mais bacana. O próximo passo é a gente deixar de trabalhar com esse conteúdo falso. Evidentemente, essa imagem, esse gato, essa mulher, esses balões, a gente declarou aqui no HTML, eles estão estáticos, esse conteúdo não é dinâmico, o usuário vai abrir e vai ver absolutamente só isso. Só que, quando o usuário clicar aqui no nosso rodapé, no Mais Pin, a gente precisa adicionar uma URL real e trazer essa imagem aqui para trás, o título e a descrição. Então, é o que a gente vai fazer no próximo vídeo.